básico e o metabolismo na atividade física, né? Então, só lembrando, a homeostase é aquela busca que o coração, que o corpo tem pelo equilíbrio, né? Um exemplo bem prático na atividade física é quando você começa a correr, aqueles 3, 5 minutos, assim, putz, é bem horrível, né, de você se adaptar. E depois você diz, nossa, hoje vai embora. O que que aconteceu nisso daí? Nesses 3 a 5 minutos, houve um tempo de ajuste da temperatura interna com a externa, absorção de oxigênio e nutrição, tá? E no esporte tem um outro estágio que chama-se estágio estável, que é a hora que a pessoa está fazendo o exercício e ele está no estado estável, ele está no estágio diferente da homeostase. Por exemplo, a homeostase é como nós estamos agora, sentados tentando acompanhar a aula. No exercício, a gente busca um estado estável, né? Vamos ver como é que funciona isso. Então, o nosso corpo, ele acaba enfrentando alguns desafios, né, durante o estado de equilíbrio, né? Então, nós produzimos uma acidez muito grande, uma acidose no teu corpo, né? Então, o nosso corpo ele vai ter três mecanismos de defesa, ok? Vamos lá. Primeiro vai ser um tampão químico, né, que é o bicarbonato, o fosfato, né, e as proteínas. O segundo vai ser a ventilação pulmonar e a função renal, né? Então aí já fica uma primeira pergunta. Apareceu duas siglas ali que a gente não sabe o que que é, né? Vocês lembram o que é estar em colchetes aqui? Quem lembra? Estão me ouvindo bem aí, né, pessoal? Estamos sim, bro. Tentando resgatar aqui da memória. O que que significa colchete? Pedro já disse que não lembra. Sem problema, Pedro. Vamos lá. Também não lembro não, Arthur. Sem problema. Toda vez que aparecer colchete, gente, significa concentração, tá ok? Então é alguma coisa que fala de concentração e a gente vai aparecer bastante isso daí. Aqui uma sigla em inglês, né? É Strong Ions Difference, diferença de íons forte. E esse sujeitinho aqui, quem que acha? Quem que acha o que que é? Vamos lá? Quem que arrisca um palpite? Ele vai estar envolvido no equilíbrio ácido-base. Nossa, Dole sim, uma, dole duas, dole enferrujado. três. Hã? Tô enferrujado. Tá. É o ácido carbônico, tá? E depois a gente vai ter que ver por que que ele acaba sendo tão importante assim, né, cara? E mas primeiro, a gente falou aqui do estado de equilíbrio e ácido básico, né? Vamos dar mais uma olhadinha o que que seria o ácido básico. Então, nós temos um tampão pela respiração, né? Vocês estão vendo aqui um gráfico que tem o bicarbonato, que é o principal tampão extracelular, o pH do sangue, e aqui nós temos a concentração de CO2 de uma pessoa equilibrada. E aqui é uma situação de esforço que depois a gente vê. Então, a primeira coisa que acontece, quando você dá uma corrida, assim, você não põe tua mão no joelho, curva o tronco e começa. O que que aconteceu? Isso está lá no nosso instinto, nesse processo milenar de evolução. Quando você inclina teu corpo para frente, você solta teu ar, você está tentando compensar uma acidose metabólica pela respiração, tá? Então lembre como é que apareceu aqui. A primeira coisa, um tampão químico, né? Então o que que a gente tentou fazer? Tentou expulsar o CO2 que está nos incomodando através de uma inclinação do corpo. Normalmente a gente dobra as pernas, apoia a mão no joelho
Essa inclinação do tronco facilita a ação do diafragma. Então, isso faz uma ação que já está no nosso instinto, né, para a gente tentar se compensar. Paralelamente a isso, já houve uma tentativa lá interna, perdão, para compensar uma acidose metabólica. Aqui vocês estão vendo o lactato, né, formando com bicarbonato, ácido carbônico, depois gerando CO2 e água. Nós já vamos chegar lá. Fora isso, nós vamos ter uma situação mais tarde, vai ser uma forma de você tentar compensar a acidose, é você jogar alguns detritos pela urina. Aqui está em espanhol, né? Tá urina, não é um erro, não. Tá, como é que é? Um desenho que eu peguei ali, ah, de um artigo em espanhol, né? E eu pus aqui. Vamos dar uma olhadinha bem devagar o que, que vai ser ácido, tampão, soluto e como é que funcionam esses três aí, senão vai ficar muito no ar aí que a gente tem, né? Vamos primeiro classificar, né? O que, que seria o ácido? É o sujeito que libera o próton de hidrogênio, as bases captam ou aceitam esse próton para formar íons hidróxido. A gente vai falar muito de pH. O que, que vai ser o pH? É a medida quantitativa de acidez ou estado alcalino com relação à concentração desse sujeito aqui do próton. Vocês vão ver a importância do pH no corpo, né? Inclusive no câncer, aí hoje se fala muito de você evitar um ambiente ácido, né? Para diminuir a progressão do câncer, né? Inclusive pessoas obesas, assim, estariam mais propensas a isso, né? Não estou dizendo que todo obeso vai ter câncer, estou dizendo que há uma tendência de encontrar um ambiente mais ácido em obesos, né? Então vamos lá. Nós vamos ter as linhas de defesa. Primeira coisa, tampão químico, né? Daí o principal tampão é o bicarbonato e sua concentração, né? Depois tem o fosfato, proteína, que é a hemoglobina. Depois nós vamos ter os tampões fisiológicos, né? Que é a ventilação e depois, em menor escala, a urina, né? Então, reitera aquela situação que a gente não deveria tomar urina. Respeito quem faz a terapia da urina. Se tiver alguém aí, por favor, não quero gerar um debate, né? Mas vocês estão vendo aqui que uma das defesas do corpo é a excreção da urina, né? Ô Então, como professor, sim, tem gente que toma urina? tem, até o Guilherme colocou aqui, né? Ele faz a terapia da urina, mas eu não recomendo, sabe? Eu, eu sou praticante da modalidade, né? Mas eu fui 6 anos técnico da Seleção Brasileira de Karatê, fui seleção. Eu não recomendo, com todo respeito. Não, eles tomam. Se injetar, o risco é grande até de morte. A única coisa que eu recomendo, por exemplo, se você estivesse na Ilha do Mel, aqui perto, e você fosse pegar aquele bagre de mar, perdão, e você levasse aquele esporão dele, ele abre, ele faz assim, né? Você pega ele, a nadadeira dele abre e ele solta uma toxina. Se você urinar em cima dessa toxina, ácido com ácido da base, então vai atenuar a dor, mas é um ambiente externo. Fora isso, eu não recomendo, tá? Eu, com todo respeito, né, isso provavelmente aconteceu na época da Segunda Guerra, que não tinha água, e eu não recomendo. Quando a gente falou ali da maratona lá no deserto, um jovem de 22 anos, saudável, se você tomar urina, um dia ele aguenta, depois aí essa pessoa vai morrer intoxicada. E se você for ver, vamos subir um pouquinho, nesse gráfico aqui ele é bem claro, né? Já chegou aí, Eduardo? Só um minutinho, por favor. Se você for ver, ó, ele está julgando subprodutos do catabolismo energético. Vocês vão ver aqui, ó, que a glutamina leva
o nitrogênio, que é potencialmente tóxico, para o fígado, ele sofre um processo de deaminação e vira ureia, né? Então, eu não recomendo, de maneira alguma, fazer isso, né? Peraí, deixa eu só ver aqui quem que tinha levantado a mão, acho que é o Carlos Eduardo, né? Fui eu, professor. Manda aí, Carlos. Qual que é Desculpa ter demorado. o... Não, tudo bem. Qual que é o argumento utilizado pelos praticantes dessa terapia? Ah, tá. Eu não posso te dizer com 100% de certeza, né? Mas é mais ou menos como aquela autoinfusão, né? Quando você quebra um braço ou provoca um corte, eles tiram o sangue e injetam no mesmo lugar. Eles acreditam que alguns nutrientes não foram bem aproveitados pelo corpo, tá? Não, sangria se fazia, por exemplo, quando tem um excesso de sangue ou o sangue está muito, putz, como é que a gente chama? Muito denso. Espera aí que tem um nome correto. Viscosidade do sangue. Isso. Obrigado, Sérgio. E o termo técnico, por exemplo, quando tem muita gordura, é muita viscosidade sanguínea. Daí o pessoal faz uma sangria. Nesse caso, dessa hematoterapia, até apareceu no Globo Esporte, que uns médicos estavam fazendo. Por exemplo, aqui no, em Curitiba tinha um médico que fazia o seguinte: tirava sangue e injetava para ver se nascia cabelo. Não vai nascer, né, cara? Mas em algumas pessoas dá certo e o pessoal foi fazendo isso. E da urina era a mesma coisa. Eles pegavam a primeira urina da manhã e tomavam um pouquinho. Eu não recomendo, porque à noite foi feita toda a faxina do teu corpo. Então, teoricamente, a urina mais pesada, mais cheia de detritos e subprodutos, é a da manhã. Tanto é que quem fez exame de urina não pediam para pegar a primeira urina da manhã. Alguém de vocês já fez? É exatamente assim. Justamente para ver como é que está o teu, o teu corpo em estado de repouso, né? Eu não recomendo, tá? Como fisiologista, eu não recomendo. Não tenho nada contra. Aqui é um ambiente acadêmico, né? Todo mundo é bem grandinho, sabe o que quer fazer. Pelo mecanismo fisiológico, eu não posso apoiar baseado na ciência, tá? Até mesmo porque se você pode tomar o número um, você pode comer o número 2, né, cara? Eu não recomendo isso, tá? Então, não tenho nada contra aí e tal. Isso, por favor, ó, na minha opinião aqui, até eu trabalho muito com atletas, né? A gente já pegou algumas situações assim. Eu, sinceramente, eu não recomendo. Até depois, eu vou pedir para o Carlos ou para o Abraão, aí que tem memória de elefante. Eu tenho um vídeo aqui, não sei se vocês viram, tem um fisiculturista que rompe o bíceps dele durante um supino. Eu gostaria de mostrar para vocês, se vocês me permitirem, né? No final da aula, quando a gente terminar o conteúdo, tá? Claro. E vou explicar qual que foi a vantagem dele de romper o músculo e não o tendão, tá? Só me lembre disso daí no final. Tudo bem. Pessoal, eu acho que foi, né, a explicação do porquê da urina. Agora vamos ver o que que seria um soluto. Soluto é toda substância que pode ser dissolvida no nosso corpo, tá? Então ela pode estar ionizada ou não, mas eu gravem isso. É toda substância que pode ser dissolvida. Então, a CID eu já expliquei para vocês, né, a diferença de íons fortes, que isso vai interferir diretamente. Conceitualmente, né, a homeostase aqui, ela sofre muita interferência, né, temperatura, osmolaridade, mas um aspecto muito importante, gente, ó, cadê a setinha? Cadê a setinha? Tá aqui, ó. É a concentração desse sujeito aqui, que nós já vamos chegar lá. Por que que ele é tão importante? Então, o que que seria um ácido? É um cara que pode ceder muito próton, hidrogênio, né? E uma base forte é isso daqui. Então, nós temos um sujeito muito forte aqui, que é o ácido carbônico, que é um ácido
muito volátil, e o CO2, né? Vocês vão ver que tem uma relação muito estreita com isso daí, né? Inclusive, vocês... É que, pena que nós não estamos numa prática aqui, né? Mas senão a gente colocaria um frequencímetro, né? Eu peço que vocês façam isso. Cada vez que vocês inspiram, vocês vão ver que a sua frequência cardíaca ela acelera. E quando você faz assim, ó, você expira, a tua frequência cardíaca baixa. Porque esses quimiorreceptores cariotídeos detectam um aumento na concentração do gás carbônico, que é o que nós vamos ver aqui. Então, em condições normais, a gente chega a produzir aí 300 litros de CO2, veja que troço fantástico, né? Ele é produzido no tecido, reage com água de forma muito lenta, forma o gás carbônico, e depois já se dissocia e faz o próton e o ácido carbônico. Então, nós temos uma reação que ela vai nos dois sentidos aqui, né? E boa parte dessa água que nós produzimos vai só para umedecer a fala. Nós já falamos isso quando falamos de água, né? Então, aproximadamente 200 ml vai só para umedecer as fases. Então, esse nosso sujeitinho aqui é o ácido carbônico, né? E o CO2 é nosso gás carbônico. Isso tem que ficar bem tranquilinho, acho que não é difícil de entender isso aqui. Agora, algumas coisas bem conceituais, só para vocês saberem, né? A gente já falou que é uma substância que pode doar o próton, né? Isso é só uma questão conceitual, né? Que tem que pôr aqui. E daí nós vamos para o que seria base, né? Base é quem pode aceitar o próton, né? Só um exemplo ali. Eu acho que eu devia de tirar esse aqui. Para fixar bem mesmo, né? O que seria ácido de base. Vamos falar só um pouquinho aí, pessoal. Ai, vou ficar despedindo. Novamente, vou falar um pouquinho da importância da água, né, cara? Vocês vão ver que a água, ela funciona tanto como ácido como base. Pelo amor de Deus, eu vou perguntar isso nas duas provas. Se vocês me errarem isso, vão apanhar com gato morto até miar. Vocês não saem desse segundo período, hein? Opa, vamos lá então. Eu Ô, vou professor, anotar. mas não vai ter só uma prova? Não, eu quero ver se faço 3 provas e eu descarto a menor nota, Abraão. Lembra Ah, que a tá. gente que num semestre normal nós faríamos 4 provas. 3 são a Sim. nota e uma você escolhe se você quer fazer ou eu descarto a menor nota. Por exemplo, nós vamos fazer 3 provas. Digamos, você tirou 8 e 8. Aí você me manda um e-mail e diz, ó, professor, eu não quero fazer a terceira prova porque eu tenho que me dedicar às outras disciplinas. Sem problema. Você me manda um e-mail só para não tomar falta e fica liberado. Ou você perdeu a primeira prova, você quer fazer as outras 2. Só você me solicita, comunica, de uma maneira bem madura, né? Vocês são acadêmicos agora, né? Vocês Sim, sabem que sim. menos de 4% da população brasileira está no ensino superior, né? Então, vocês são pessoas diferenciadas, né? Então, tem que se... Tudo liberdade com responsabilidade, né? Não sei se consegui Perfeito. explicar, Bruno. Não, consigo sim. Tipo, a terceira prova vai ser uma substitutiva pra... Você põe mal Eu vou. em uma das duas, a terceira você vai lá e faz com uma recuperação. A única coisa, como eu faço isso desde 2010, 2012, essa minha substitutiva, você pode jogar em qualquer momento do semestre. Você pode deixar para o final ou Hum, antes, tá? pô, legal. O que eu Perfeito. acho bacana, por exemplo, deu um problema aí no meio do semestre, diz, ó, professor, só me comunica para não levar falta, né?
Agora não, porque tá, a gente não pode fazer. Digamos, você fez a primeira, tirou 8. Aí perdeu a segunda ou quer se dedicar para uma outra disciplina que você não tá bem. Então, ó, professor, eu vou pular a segunda prova, quero tentar fazer outra. Sem problema. Lá na Europa, Perfeito. chama-se semana de prova. Então, é de segunda a sexta, daí você chega lá e diz, olha, eu quero fazer prova de 2 disciplinas. O cara te dá as provas, você faz. Daí na terça você não acorda legal e diz, ó, hoje eu não quero fazer prova nenhuma. Então você vai na quarta e diz, ó, hoje estou bem legal, vou fazer 4 provas. Então, você administra a tua vida acadêmica. Eu acho isso muito legal, sabe? Muito bacana. Mas Caramba. aqui a gente não conseguiu pôr esse modelo ainda, né? Mas eu acho que tem que chegar. Porque o ideal era avaliar você no máximo do teu potencial, né? Por exemplo, ó, tem dia que você está legal e tem dia que você não Concordo. está bem, né? Sim. Então, essa é a minha proposta de avaliação. Até quando no HC, lá na prova de endocrinologia, o médico, às vezes, eles conseguem fazer isso, mas nem sempre a gente consegue, né? Teria que ter maturidade também do aluno, né? Bom, vamos lá, pessoal. Qualquer coisa, vocês dão um grito. Então, não me esqueçam disso. A água funciona tanto como ácido como base, ok? Então, ela obedece à lei da ação das massas, né? Nem quando vocês vão vão no mar, né? Vocês não saem murchos. Os eletrólitos, eles vão buscando onde tem maior concentração, né? De íons, né? Opa, Professor, tô ouvindo. isso daí serve como forma de emagrecimento? Não, pode ver, você está no mar lá, depois você toma um copo d'água, já volta a normal. Por isso que eu não vejo o- a questão da drenagem linfática como emagrecimento. É legal para tirar o inchaço num pós-operatório. Eu, por exemplo, Entendi. operei a perna, queria voltar, porque eu tinha uma viagem marcada. Eu fiz uma drenagem linfática. Tem uma sensação de conforto, mas para emagrecimento não funciona, tá? Entendi. É um efeito transitório, né? Ok? Bacana. Então, só lembrando, a lei de ação de massas é um modelo matemático, né, que prediz as reações na questão do equilíbrio, né? Então, sempre nosso corpo vai buscar homeostase. Então, se o teu corpo tiver ácido, ele vai tentar, se tomar água, ele vai deixar, a água vai ter um efeito alcalinizante. Por isso que perdão. Ô, caramba, hoje não estou bem. A água ajuda a emagrecer. Você começar a tomar água regularmente durante o dia, ela tem um efeito alcalinizante. Então, se você é obeso, está com ambiente ácido, você vai começar a perder peso somente com a ingesta de água. Sem falar que ela vai limpando o corpo também, né? Se você tiver, assim, toxicidade, né? Muitos metais pesados, a melhor coisa é a água, ok? Vamos Ok. dar uma... Vamos lá. Mas, pô, a gente falou bastante desse cara aqui, do, do próton, né? Do hidrogênio aqui e tal, da concentração dele, que o pH é em função dele. Vamos ver de fato quem que é esse cara e por que que a gente tem que falar tanto dele. É o mais importante nos sistemas biológicos. Opa, é um negócio interessante, né? Agora vamos dar uma olhada por que que ele é tão importante assim, ok? Então, apareceu o asterisco ali, né? Então, concentração, ou seja, a concentração dele influencia o quê? A velocidade das reações químicas, a função e a forma das proteínas e das enzimas e a integridade das células. Pô, veja que troço doido, né, cara? E por que isso? Porque a medida do pH é em nanomolar, né? Então, se você olhar 10
a sétima ali, né? Ah, olha só. Ele é 10 a sétima, né? Parece ali. Então, a mínima alteração já é uma situação muito alta, tá? Então, qualquer alteração pequenininha é muito alta. Vocês vão ver, por exemplo, um atleta, no sangue o pH é 7,38, 7,36, para ser bem chato. Mas normal é 7,4. Vocês vão ver atletas assim que chegam a 6,8 aí, então ele quase chega a um nível incompatível com a vida, ou quando a pessoa está em coma no hospital. Para você ter uma ideia, a influência do exercício. Vamos para frente aqui, nós vamos passar essa parte pesada, daí nós já vamos lá. Por que que ele acaba sendo vital para as células, né, cara? De novo, por causa que a variação, por menor que seja, ela acaba sendo grande, né? Você olha uma variação pequena, mas ela já pode ter um problema na questão da compatibilidade com a vida. Qualquer alteração, ela acaba sendo muito alta, né? Por isso que Professor, Sim, Abraão. mas o que tem a ver essa variação com ele ser vital? Por exemplo, o valor compatível com a vida do pH, 6,8, 7,8, tá ok? Se você... Peraí, vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, com bastante calma. Ele interfere na velocidade, na forma em função das enzimas. Então, se você, por exemplo, um ambiente de febre, se descaracterizou a forma e a função das enzimas e das proteínas, você teve um colapso geral. E isso também acontece em um ambiente ácido. Se você baixar muito dessa situação de 7,4 for a 6,6, está incompatível com a vida, cara. Você tem um colapso geral, não foi em um órgão. Isso começou a nível subcelular, celular, né? Isso, perfeito. Isso que o Carlos colocou, a desnaturação. A desnaturação é mais comum na febre, né? Mas isso aconteceria também no pH. Se interferir no ajuste fino geral de todo o corpo, começando a nível subcelular e celular. Você teria um comprometimento subcelular, celular, dano ou morte de órgão, né? Por isso que é importantíssimo essa questão de você observar o equilíbrio entre o estado alcalino e ácido, a água, tua comida e o exercício físico, né? Isso é o que vai te garantir tua saúde, né, cara? Professor, Sim? se houver uma alteração muito brusca do pH de um corpo, aquele corpo ele não vai aguentar? Ah, pifa tudo, cara. Pifa tudo. E por isso que quando você faz o exame de sangue, a primeira coisa que aparece no exame de sangue é o pH. Alguém já fez exame de sangue, hein? Tem um aí? Pode olhar, a primeira coisa que aparece é o pH. O pH Por do exemplo, sangue é se quanto mesmo? 7,4. Nós já vou dar uns exemplos bem bacana aí para vocês. Diga, Letícia. Professor, com relação, por exemplo, pH. Gente, sério, não riem de mim, mas é uma coisa que eu gosto, tá? É Grey's Anatomy. Não riem de mim, pelo amor de Deus. Good Doctor e House. House em primeiro lugar. E eu ouvi várias vezes o termo ele está acidótico. É quando a pessoa tá quase morrendo, pelo que a série conta. Eu sou realmente leiga com relação a parte da saúde, essas coisas assim. Eu tô aprendendo aqui com vocês. Mas assim, professor, quando a pessoa tá acidótica, o que que significa em si? Tá ácido, o ambiente tá ácido. Tipo assim, assim, isso. No caso, assim, as células, a respeito de bioquímica, as células entram em conflito,
as células, sei lá, se autodestroem. Eu não, eu fico Tá, assim, falando, peraí, meu, vamos bem devagar. Vamos bem devagar. tá bom. Vamos só voltar aqui, ó, que eu acho que vai ficar melhor. Altera a velocidade das reações químicas, por exemplo, transporte de oxigênio, nutrientes, subprodutos do catabolismo energético. A forma e a função das enzimas e das proteínas e sua integridade das células. Por exemplo, nossa língua é proteína. Então, se você alterou a estrutura dela, a própria língua vai começar, todo o corpo vai sofrer. Nosso cérebro é proteína. Então, você começa a interferir em toda função e toda a estrutura que nosso corpo tem. Então, você tem que tentar descobrir o que está acontecendo, né? Nós já vamos chegar ali entre o pH do músculo e do sangue, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, vamos fixar bem isso daí, né? Ele tem uma variação muito pequena, e a medida do pH diz a concentração dele, tá? É um logaritmo de 1 a 10, ou seja, qualquer alteração, opa, por menor que seja, é muito grande. Não esqueçam disso. Então, numa escala, ela funciona de 1 a 14. Então, lembre, nós vamos ter gás carbônico, água, ácido carbônico, próton e o ácido carbônico de novo. Então, são reações que estão trabalhando diretamente à base de tudo, né? Então, nós vamos interferir em todo o nosso sistema a nível celular. Vamos dar uma fixada nisso daí. pK. pK é uma medida de ácido de acidose. Por exemplo, se você mediu a Coca-Cola, ela tem um pK de 4,2, se não me engano, é um ácido forte. Quanto mais baixo a medida, mais forte é o ácido, né? Então, por isso que às vezes você come demais, você toma uma Coca-Cola, como tem muito sulfato, ele acaba ajudando a digestão. Não estou recomendando tomar Coca-Cola, mas por isso que às vezes ele faz bem. A CID, eu já disse para vocês o que ela é, a diferença de íons fortes, né, que vai interferir isso daí. Osmolaridade, excesso de base, ação, isso a gente já falou. E qual que é a importância na atividade física disso, de tudo isso? Quando a gente faz atividade física, nós geramos um ambiente ácido. E nosso corpo tem que ter um sistema otimizado para criar esse ambiente alcalino e a gente não sofrer com esses reveses, né? Então, quem viu aquele do atleta lá, que ele corre na esteira, a função do rim dele é muito forte, porque ele conseguiu resistir a um calor que uma pessoa provavelmente teria ido à morte, né? Então, isso é uma característica da atividade física. As pessoas suportam um estresse mais tempo. Tanto é que na NASA, você é obrigado a fazer um esporte de luta e mais um esporte. Eles conseguiram ver que as pessoas toleram mais o estresse e não ficam tanto doentes. Tranquilos isso? Caramba, professor, da hora. Bem interessante. Não, Cara, com exceção de uma doença crônico-degenerativa como Alzheimer e Parkinson, o segredo da longevidade está na atividade física e uma boa alimentação. Sim. Mas uma atividade física moderada, não? Sim, é que veja, vamos pensar o seguinte, Abraão, tua pergunta é bacana. Nós nascemos e entramos num processo irreversível de envelhecimento. Sim. Então, a vitalidade, ela é com a idade, ok? A aptidão física é praticamente ilimitada, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma caminhada daqui a Londrina. Correr, talvez nem todos consigam, mas caminhando nós fazemos. Se você começar num sistema progressivo, nós não paramos.
Nós não fomos feitos para muita comida e nem para ficar parado. Isso é o que está acontecendo. Antigamente não se fazia atividade física em 3 situações: AIDS, câncer e HIV. Caramba. Hoje, nessas 3 fases, se faz atividade física. Só não se faz hoje com anemia. Mas todas as terapias acabam tendo um aporte para você fazer. Por exemplo, meu pai, quando tirou o apêndice, estava no exército, né? Ele ficou 10 dias amarrado. Amarrado, era assim mesmo. Hoje eu fiz minha cirurgia, cara, eu acho que às 2h30, terminou às 4. Às 6 horas o médico apareceu lá, eu falei, ó, posso ir no banheiro? Pode. O cara deixou eu levantar e fui sozinho, cara. Então vejam como mudou o contexto. Conforme a cirurgia cardíaca, no outro dia o cara já pede para fazer uma reabilitação. Conforme, às vezes, a cirurgia, 3 horas depois da cirurgia, eles já começam com dinâmicas para estimular a regeneração do músculo. Veja que Bem negócio bacana. interessante. Bem interessante. A gente está crescendo, né? Vamos lá. Então, a diferença entre pH e homeostase. Conceitualmente, primeiro. Homeostase é a busca do equilíbrio constante, ok? Então, esse equilíbrio está vinculado com a entrada, a produção dos índices e a remoção deles. Veja que negócio interessante. Como é que o organismo faz isso? Ele tem que manter a concentração dele e o pH do sangue dentro desses limites para manter a homeostase. Mas e como é que funcionaria? Esse gráfico agora que eu vou passar para vocês, fui eu que bolei. Se não ficou legal, vocês não fiquem bravos. Então aqui está uma alteração no pH do sangue, né? Então o ideal é que ele não passe de 6,8 a 7,8. Eu deixei 6,4 aqui, vocês já vão ver por quê. Então o que acontece? Se ele diminuir, vejam bem, se o pH diminuir, nós temos uma queda do pH, não dá para ver a seta, não fica bem, né? Um aumento da concentração do próton, e nós temos uma acidose. Então, lembrando, pH neutro é próximo de 7. Do sangue é 7,4. Se tiver 6,9, 7,2, que é estado de coma induzida no hospital e já dispara o alarme, nós estamos em uma acidose. Ok? Por outro lado, se a gente tiver um aumento do pH, nós vamos ter uma diminuição do próton e nós vamos ter uma alcalose. Por exemplo, se eu colocasse vocês numa câmera hiperbárica e começasse a colocar... nosso ambiente aqui tem 21% de oxigênio. E se nós colocássemos aqui mais oxigênio, daqui a pouco vocês iam ficar em uma alcalose que vocês iam começar a delirar. Porque tem muito... tá muito alcalino o ambiente. A gente ficou... se tivesse mais ou menos como alguns ficam na sexta-feira, ou na quinta-feira depois das 8, né? O cara toma uma manguaça lá, o cara fica ligadaço. Isso pode ser produzido também por uma alcalose. Difícil de entender isso, pessoal? Deu para entender? Deu pra entender, Pro. Show. Deu sim, pro. Então vamos lá. Vamos em frente que atrás vem gente. Opa! Vamos aí. Nossa. Vamos aprender. Pessoal, agora aqui é só uns alimentos, né, que vão interferir, né? Até saiu um artigo agora dizendo que uma coisa boa era tomar água do mar. Eu não recomendo por causa da poluição, né? Mas fica aí o dado, né? O pessoal está dizendo para fazer,
O leite acaba fazendo bem porque tem um pH neutro, certo, né? O suco de tomate é bem ácido, o vinagre mais ácido ainda, né, cara? Amoníaco não tome, né, cara? Ele é totalmente tóxico. E vamos dar uma olhada agora como é que funciona isso no sangue, né? No sangue é 7,4, né, cara? E depois a gente vai dar uma olhada, ó, a urina, como é que ela tá ali, de 4,5 a 8, né? Então você não sabe o que vem, né? Nossa saliva é 6,6. Nossa, desconfigurou tudo isso. Pessoal, não vão decorar isso daí, tá? Isso daí é só a título de informação para a gente Ah, saber tá, beleza. quanto interfere, né, na nossa, no nosso dia a dia essas medidas. Então, como é que funciona aqui? Mais uma tabelinha. Vocês conseguem ver aí? Parece que tá ruim pra caramba. Conseguimos sim, professor. Tá bem. A imagem tá muito boa. É. Então, aqui, água destilada, né? O sangue ali, um ambiente neutro, né? 7. E o que que acontece com as outras? Não precisam decorar essa tabela. Cara, a pena que aqui tá bem tranquilo, né? A urina aqui já está perto de 6 aqui, né, cara, perto da gente. Aqui o café está perto de 5. O vinho, o suco de laranja já são mais ácidos aí, né? O suco de limão mais ácido aí. Até quem quer perder peso, o suco de limão ele acaba sendo o que menos caloria tem, né? Mas eu recomendo para vocês, se seu objetivo é a perda de peso e saúde, a única bebida com a refeição, eu recomendo água mineral com gás, que ela tem um efeito alcalinizante, né? Então, como é que funciona o pH do sangue do músculo? Bem específico para a gente, né? Então, o grau de tolerância, esse é tirei do livro do Imre Costil, está em inglês, né? Mas a mesma fonte, né? Vocês podem pegar em português. É o mesmo slide, só sofreu a, a tradução, né? Então, teoricamente, tolerado para a vida, aqui entre 6,9 e 7,5, né? Eu vou apresentar depois para vocês uns dados reais de um trabalho que a gente fez com atletas de 7,2, né? Com atletas bem treinados. E o pH do músculo, ele aguenta até 6,3, né? E de estresse, o normal dele é 7,1. Então, vamos dar uma olhada. Quando foi final da década de 90, Carson e colaboradores, eles pegaram os 8 melhores quatrocentristas, né, do mundo e fizeram uns testes com ele. O pH do músculo, o pH do sangue chegou a 6,8, 6,9, que é um nível incompatível com a vida. E o que que eles detectaram? Que nesse momento aqui do músculo, quando chega perto de 6,6, o mecanismo e o metabolismo contrátil começam a falhar pela afinidade do cálcio com a troponina e a percepção de dor é aumentada. Mas isso o que que acontece? É um mecanismo do corpo para você começar a diminuir, é um mecanismo de proteção, né? Opa, apertou, né? Desculpa, passou. Bati sem querer no teclado. Então, veja, nosso corpo sempre está trabalhando para se ajustar, né? Professor, Sim? e tipo, o pH do nosso corpo, ele é distribuído de forma homogênea? Boa pergunta. Não, o pH do estômago é 3,8, porque ali quando você come, principalmente algum tipo de proteína, tem um sinalizador, uma enzima que detecta a carne, ele fecha o piloro e ele deixa o ambiente, dispara o suco gástrico e ele deixa um ambiente mais ácido para ajudar a destruir a comida. Interessante. Lembra, a absorção, ela é feita no intestino, né? O Sim. estômago é somente para quebrar ali, né? Uma boa pergunta. Então, nós temos na saliva é um pH, o, do cérebro é outro, né? O músculo é outro e do sangue é outro. Mas para nós aqui, né, nesse nosso nível, até os equipamentos que a gente tem, é pH do sangue.
que é a primeira linha de defesa, né? Boa pergunta. Essa é título de informação, né, cara? Até eu uso esse mesmo slide do mestrado, mas eu acho que aqui não... Opa, né? Então, aqui eu acho que não pus. Ó. Esse aqui já é algo que interessa, né, para nós. Da onde que ele aparece, né, cara? Por que que ele altera tudo, né? Então, quando nós vamos fazer uma produção de energia, a hidrólise de ATP, a produção de energia, a diferença de íons fortes gera próton. Deu um pau aqui. Caiu a internet? Estão me ouvindo ou não? Estamos te ouvindo? Ih, professor. Ah, tá. Que aqui saiu um aviso. Estamos ouvindo. Obrigado, obrigado. É que aqui diz que caiu a internet. Que, pô, aqui deu um vendaval, velho. Por sorte tá indo bem. Qualquer coisa, vocês não gritem, hein? Por favor. Pode deixar. Então, vejam, o metabolismo para a produção de energia produz ATP. Se a gente tiver um mecanismo de obtenção de energia da glicólise, que entrou na parte mitocondrial, que é a nossa próxima etapa, vai produzir ATP. O metabolismo anaeróbio, ou seja, no citoplasma, que é a essência da glicose, também vai produzir o próton, através da dissociação do ácido lático com lactato. Oxidação de aminoácidos, né, que normalmente tem enxofre, tem resultante ácido sulfúrico, vai produzir o próton. A hidrólise das fosfoproteínas e tudo mais produz ácido fosfórico, vai gerar também o próton. Oxidação incompleta de gorduras, né, corpos cetônicos, isso também vai gerar o próton. Então, se vocês observarem, praticamente todas as reações que se produz energia vai ter como resultante o aumento do próton, ou seja, vai se gerar um ambiente ácido. Daí nós temos que ver quais seriam os mecanismos para que isso evitasse. Eu tomei a liberdade e pus um resumão aqui, ó, pessoal. Como é que funcionaria na questão respiratória, né? Então, o excesso de próton, ou seja, quando cair o pH, ele vai reduzir a contração muscular e a formação de ATP. A respiração vai ajudar nesse balanço, nesse equilíbrio, né, dos níveis aí, permitindo que o CO2 que está ligado no sangue seja para o pulmão e seja expulso através da expiração. Sempre que a gente tiver os níveis de próton começando a aumentar, através do CO2, o acúmulo do lactato, o bicarbonato, que é o principal tampão extracelular, que eu também vou perguntar na prova, ele acaba ajudando para prevenir a acidose. Mano, não esqueçam essa, hein, cara. Vai cair do bicarbonato também, hein? Qual, Se- prof? Repete, fazendo favor? Como? Repete, fazendo favor? O principal tampão extracelular é o bicarbonato. Senhor, não entendi. Você podia explicar esse slide de novo, por favor? Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, vamos no começo. Bom, como diria a Jack, vamos por parte. Então você viu que tudo que nós usamos para a produção de energia, desde a forma aeróbia, anaeróbia, a gordura, tudo vai produzir esse sujeitinho que está de preto aqui, ó. Tá? Então, a Perfeito. primeira coisa que vai acontecer é que vai ter um excesso do próton, ou seja, nosso pH diminuiu. Ele vai diminuir a contração muscular e a formação de ATP, isso no esporte. Então, um mecanismo que é a primeira linha foi a parte química. Então, a parte química começou a tamponar através do bicarbonato, tal. Mas o que acontece? O CO2 tem que ser eliminado e ele vai ser eliminado através da expiração. Tá? Porque nós temos que ter um equilíbrio no estudo ácido básico. Por isso que em bioquímica se diz ácido básico, ou seja, tudo depende deles.
Como é que um sujeito vai Perfeito. interferir em tudo, né? Hã? Não falei perfeito. Tranquilo isso, né? Então, sempre que a gente começar a ter um aumento desse próton, o bicarbonato vai ser a primeira linha de defesa para prevenir uma acidose, que senão a gente pode ter um nível incompatível com a vida. Veja que negócio parece sofisticado, mas daqui a pouco você vai ver uma simplicidade, isso é tudo. Inclusive, quando você fosse fazer uma cirurgia, o anestesista, ele vai controlando essa coma induzida que você sofre pelo pH do sangue. Ele vai te deixando alcalino e você vai dormindo e ele vai controlando até a hora que você volta. Outra Professor, especialidade, sim? isso de deixar o nosso sangue alcalino tem algo a ver com aqueles calmantes que as pessoas tomam? Não, nada a ver. Não, não, não. Daí calmante já atua direto no sistema nervoso central, né? Se você, por Nossa. exemplo, o cara tomou um pileque, o cara está totalmente ácido, mas o corpo não consegue produzir glicose para mandar para o cérebro, daí ele apaga. Outra especialidade que é fundamental, Ana Lúcia abriu, deixa eu só terminar, nefrologista. Nefrologista, ele tem que saber bem desse distúrbio ácido básico. Quem que levantou a mão foi a Ana. Fala, Ana. Eu queria saber se a aula é gravada e disponibilizada para gente ou não. Se não me engano, o Abraão tinha ficado de gravar. Eu não consigo gravar aqui. Eu gravo, professor. Tá. Mas, por favor, passa em circuito fechado para a turma aí. Tudo bem. E não põe no YouTube aí, que senão a gente pode ter um problema depois com questão de direitos autorais, né, tá? Então faz de conta que eu não sei, vocês passam. Tá Só bom. voltando. Nefrologista, por exemplo, quem trabalha com rins, né? Toda essa parte ele tem que saber bem disso daqui. É o mesmo conceito que nós utilizamos aqui para a questão da saúde, né? Agora eu me perdi um pouquinho, né? Eu acho que era isso. Tranquilos? Tranquilo. Então vamos dar uma olhadinha. De novo o aviso aí, que caiu a internet. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Tamo sim. Ah, então tá. Porque aqui tá, o sistema está avisando que caiu a internet. Então vamos lá. Então só lembrando. Obrigado, Lucas. O principal tampão extracelular é o bicarbonato, né? Depois nós vamos ter, em menor escala aí, a, outras proteínas e a hemoglobina, né? Mas o principal aqui, eu quero que vocês gravem, é o bicarbonato. É o sistema mais comumente utilizado, né? E é o que a gente que depende mais, né? Então, falei um pouquinho do bicarbonato, acho que é justo a gente saber o que que é um tampão, né? O que que seriam os tampões. O nome já diz, o objetivo é atenuar. A Natália está mandando um chat aí, Abrão, beleza? Beleza, pro. Então, vamos dar uma olhadinha no que seria um sistema tampão. Qual que é a substância que pode trabalhar reversivelmente para se ligar aos íons de hidrogênio, né? Então, a solução ácido fraco, base e um tampão. Então, na verdade, vocês viram que praticamente todas as ações e reações no corpo, elas são nos dois sentidos, elas são reversíveis. E aqui fica vou pedir um tempinho para vocês tomarem cuidado, né? Principalmente quando verem essas receitas de bolo, né? Ó, você toma isso que vai acontecer isso. A gente tem que tomar cuidado que nem sempre vai ter a mesma resposta, e o ajuste fino normalmente interfere em outras áreas, né? Tá? Estava na mídia leiga, né, no noticiário, um americano que estava tomando
cápsulas de chá verde concentrado, né? E só que o chá verde ajuda a emagrecer por causa que ele era uma bebida quente no Oriente, né? Então, a comida quente, bebida quente. Comida fria, bebida fria. Sempre eles fizeram isso. E ao longo disso, ele gerou uma cirrose hepática não alcoólica, né? Então, ele vai ter que fazer um transplante no fígado por causa desse alta concentração do chá verde. Veja que negócio doido, né, cara? E estava liberado, ele só exagerou. Então, por isso que eu peço que vocês tomem bastante cuidado, né, com a idoneidade do produto, da onde vem, quem é o fabricante, prazo de validade, e vejam, ponderem bem, né, por exemplo, ó, o cara vai tomar Deposteron, está tomando um esteroide. Cara, você está mexendo em todo o ciclo, não está tendo só aumento da massa muscular. Você está dando informação para crescer, crescer, e está chegando uma célula, de repente, que é a responsável pelo câncer. Eu dizer, para crescer, opa, vou nessa. Então, tomar bastante cuidado com isso, né? Essas dietas malucas aí, né? É... Ô, Lucas, que é isso? Já tem que tomar cuidado, cara. Você viu até ali que a, dia sim, dia não, né? No, esse é muito forte, cara. Isso é muito forte. Não, tem que tomar cuidado com isso. Faixa etária, carga de treinamento, né? Isso até me fugiu agora. Por exemplo, o cara vai ser. A literatura, ela é muito clara numa situação, né? Seria mais saudável você comer menos carne. Mas não adianta você parar de comer. Ô, louco, meu pai de prescrever isso daí não pode, né? É, a mesma coisa, teria que ver a procedência disso daí. Quando se vier do Paraguai, cara, tem que tomar muito cuidado. Mas voltando, se você para de comer carne e vai para massa, tua alimentação não é boa. Se você é onívoro, não tem uma alimentação balanceada, você também não é saudável. Então, não adianta só você fazer uma dieta se ela não for coerente. Você pode ser onívoro, mas tem que comer bastante salada também. Né? Então, essa consciência tem que ficar claro que vocês estão vendo que isso vai interferir em uma questão intracelular, né? Tá? Então, bom, vamos lá. A gente falou dos tampões e mais um macetinho aqui, né, cara? Então, o tampão é uma mistura de um ácido fraco e do seu sal, capaz de formar e captar um próton, né? Um exemplo aqui, o ácido lático. Então, vocês lembram, lá no começo do semestre, o primeiro macetinho que eu mandei para vocês lá era o seguinte: se terminou em ico, é um ácido. Se terminou em ato, era um ácido que virou um sal. Pode ver que está aqui o macetinho. Opa, ó, um sal. Tranquilos isso? Tranquilo, tranquilo, pô. Tá. Então, a função do sistema tampão é a quantidade que ele pode ser necessário para ser adicionado para conter essa variação do pH. O objetivo do tampão é não deixar o ambiente ficar ácido, né? Tá? Eu falei o exemplo da comida aqui, quando você come demais, se comer alguma coisa, tomar coca, ela acaba ajudando, né? Coca-Cola, não cocaína, né? Desculpe a brincadeira. Então, né? Ih, deu outro aviso. Travou aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Alô, o senhor tá aí? Tô Tô zoando. ouvindo. Tá Que deu uma travadinha aqui. Pessoal, então a Sacanagem. capacidade. Alô? A capacidade de treinamento, pessoal, ela acaba aumentando a capacidade de tamponamento muscular, ok? Principalmente em velocistas. Veja que negócio interessantíssimo isso.
Então, por exemplo, se você treinou muito ou trabalhou muito, você está num ambiente ácido, a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. Por isso que nos esportes de aventura, a primeira coisa que se recomenda, pare, sente, se hidrate e coma. Para você buscar aquele homeostase de tanto que a gente está falando. Então, se você está num ambiente ácido, a chance de você tomar uma decisão errada é muito, muito grande, pessoal. Tranquilos? Por que Então, vamos mesmo, dar Pro? Como? Por quê? Porque a acidose, ela interfere até no raciocínio, porque isso daí é geral, né? Então, você vai ter tanto fosfato que inorgânico dentro do teu cérebro, que teu raciocínio não vai funcionar 100%. Então, a primeira coisa, você fez uma descarga de adrenalina, você está contraído, você começa. Você expulsou esse CO2, você começou a relaxar. Você mandou oxigênio e nutrientes para o teu cérebro. Se você se hidratou, vai ajudar o ambiente a ficar alcalino. Você comeu, tem mais energia. Tua chance de tomar a decisão mais correta é melhor. Por isso que a NASA insiste em as pessoas fazerem esporte, porque ela percebe que as pessoas têm uma maior tolerância ao estresse, né? Perfeito. Até aqui, esse segundo texto, a capacidade de tamponamento permite atletas treinados gerarem mais energias para longos períodos, antes da fadiga nos processos contrários. Isso interfere até no pensamento, né? Ô, A professor, qualidade do gesto técnico depende da tua força. Então, você não pode estar com o sistema comprometido. Diga, Bruno. por exemplo, você comentou que atividade física, ela nos ajuda a resistir mais aos estresses, né? Estresses físicos. Sim. Nesse Uhum. contexto, também poderia se encaixar estresses mentais? Uma pessoa que ela se exercita Ah, com bastante, certeza. psicologicamente ela é mais É blindada, mais forte. digamos? Com certeza. Isso é indiscutível, né? Indiscutível. Até mesmo porque você libera outros hormônios que mantêm mais feliz, né? Você não fica tão ácido. Por exemplo, ocitocina, endorfina, são produzidos durante o exercício. Por isso que alguns atletas, quando vão fazer períodos de isolamento, por exemplo, em lutas, alguns técnicos defendem porque se ele ficar com a família, ele se sente muito feliz. E ele precisa de um guerreiro, né, cara? Então, Sim, isso, sim. isso faz. Por exemplo, um soldado, quando volta de uma guerra, ele fica 30, 40 dias isolado no quartel, fica em observação. Eles ficam tentando ver se o cara não vai surtar depois. Só tem um jeito, Caramba. isso é treinando, cara. Isso é feito, né? A gente foi acompanhar agora domingo o Superbike, né? O cara tava tão adrenado que ele saiu e no que ele saiu, ele caiu. Conseguiu voltar, tudo, mas em 10 voltas ele não conseguiu retirar a volta. Mas porque ele estava muito, faltou ali um lance, ser um pouquinho mais calmo e tal. E era o corredor mais forte. Caramba. Então, de fato, tem tudo a ver, né? Foi E a interessante. gente não deve dissociar, né, o poder mental da estrutura física. Eu até sei do que o Gandhi falava, né? O Gandhi tinha 60 quilos, né, cara? E ele quebrou o império inglês, né? Ele dizia que não vale a complexidades físicas, e sim a determinação do que pode fazer, tá? Concordo, Carlos, concordo. O pensamento grego, mente sã e corpore sano, né? Isso é o mais forte, né? A mente vai ajudar muito, né? É. Mas quanto mais treinado você tiver, mais foco você tem, assim. É. Isso são exercícios, né, que compõem, né, a respiração, yoga, tudo isso. Por exemplo, tem pessoas que estão com medo de voltar a trabalhar agora, estão com medo do contato. Se a pessoa não tiver um foco legal, ela surta. Por isso que é importante
a gente manter o trabalho, né? Também a liberdade de pôr mais umas observações aqui que vai de encontro que a gente põe, né? Treinamento anaeróbio aumenta a capacidade de tamponamento muscular, retarda a fadiga. Treinamento de alta intensidade, o atleta deve treinar em alta intensidade, né? Treinamento de intervalo aeróbio, repetidas sessões de alta intensidade, períodos curtos de descanso. Ambos ajudam a benefícios aeróbios, né? Então, a melhoria da tua qualidade de vida está nisso daí. Não menos importante, né? A gente falou do foco mental aqui, né? Veja o que Aristóteles falava já, né? Somos repetidamente o que fazemos, né? Por isso, o mérito não está na ação, sim no ato. Então, se você é um cara que tem uma disciplina, faz exercício, tem uma boa alimentação, está fadado ao sucesso e ter uma vida longa. Se você não tiver uma vida regrada, a chance de você ter problemas é maior, né? Eu que eu sou, uma pessoa daqui. Eu não consegui ver essa. Quem que mandou essa? Ver o que eu sou e o que eu sou é resultado daquilo que eu faço. A excelência não é um hábito. Boa, bacana. De onde você tirou essa, Carlos? Grande pensador marombeiro. Paulo Música. Ah, esse cara é médico, hein? Esse cara é médico. Eu não o conheço, tá? Não conheço ele. Não conheço. Bom, isso posto, pessoal. Sou museca. Ele é ortopedista? Não sei. Bacana. Bacana. A maioria dos fisiculturistas que chegam para mim estão tudo comprometidos, né? Estão tudo traumatologista. Médico do esporte, bacana. A medicina do esporte está crescendo muito e a gente precisa muito disso, né? Precisamos muito. Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que essa primeira parte, né? Cara, com aquele tamanho, eu não acredito que ele faz cardio, não, né, cara? O cara ele é meio grande ali com o tamanho. Eu não sei o que é BNTC, o que é isso aí. Ah, tá, pode deixar. Essa é nova para mim. Obrigado aí, cara. Eu não conhecia. Essa banha não tem tempo. Ai, ai, ai. Mas ele tem normalmente, corda, corrida e bike, se for fazer intenso, esses caras perdem massa muscular e daí interfere na vaidade, né? Tem que ter shape grande, né, cara? Opa, peraí, pessoal. Peraí. Então, essa primeira parte a gente fechou, né, pessoal? E antes de eu fazer um comentário, eu queria passar para vocês, dá 30 segundos, um vídeo de uma lesão de bíceps. Eu posso passar? Perfeito, professor. Pode sim, prof. Tá. É Vocês vão ver justamente o que você tinha interessante. pedido pra gente lembrar, né? É, deixa eu só ver aqui, cara. Um minutinho. Onde é que tá isso? Ô, professor, Tô ouvindo, pode ir falando. uma coisa que eu senti falta, eu não sei, talvez eu esteja vendo errado, eu não achei, tipo, tá muito organizado as aulas lá lá no Drive. Tipo, não tô achando a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula. Hum, Tipo, tá Não. assim um monte de arquivo. E daí eu não sei por onde começa pra estudar. não, vai. A primeira aula eu acho que tá marcado para PowerPoint, primeira aula. Daí tá esse. Aí tá. Esse é do que é bioquímica, a primeira parte. Deixa eu achar aqui o negócio, eu já abro aqui o. Como é que tá? Porque de Perfeito. fato, você tem razão, eu tive um problema ali quando ele criou outra. Ele criou outra conta para mim, né, cara? Por Ah, exemplo, o entendi. acesso. Cara, de história eu tô com um problema, velho. Ele mandou a prova para os alunos Vixe, que eram pares. Os ímpares ele não passou, cara. vixe. Me causou todo um problema, não sei nem como é que eu vou resolver isso.
Então, pessoal, aqui é só vamos ver se ele vai abrir aqui. Espero que ele abra. É um argelino. Conseguiram observar ali? Sim, sim. Deixa eu passar aqui no meio. Agora eu acho que vai ficar melhor. Ó, aqui a dor deve ter sido muito grande, né? E nesse caso, talvez tenha sido até melhor que ele rompeu ali que talvez o músculo ele consiga costurar, né? Caramba, o que aconteceu? Tipo, Rompeu. Tinha uma lesão de discos, né? Então eu consegui. Sim, parece que esse rapaz também teve, esse Léo Stronda teve a mesma coisa. Se for no tendão, esse cara não vai competir mais como fisiculturista, né? Ele pode continuar treinando, mas não vai ter a estética, né, cara? Isso, o peitoral. No músculo, normalmente dá pro cara voltar a competir. Só que esse ano, pro cara, em 6 meses aí, complicou a vida dele, né? professor, o que que acontece? O músculo, por que aconteceu isso? O cara ficou muito peso? Sim, sim, sim. E provavelmente microulcerações, tempo de recuperação, etc. né? Como evitar isso? Como? Como que se evita isso? Puta, velho, aí não temos como saber quando vai acontecer. A mesma coisa do meu, né? Então, provavelmente com um tendão doente, né? Não percebi, tentei fazer uma força excêntrica contra a natureza do movimento, né? Aconteceu. Aqui a periodização é mais correta, né? Você tem que recuperar deixar o músculo se recuperar, né, cara? Mas como tá ali, esses caras treinam muito forte, né, cara? Igual exato. Joelho não, às vezes posterior de perna, a mesma lesão que eu fiz, né, cara? Você quando faz um movimento que passa, às vezes acontece. E normalmente é o lado dominante, sem você perceber, você acaba pondo às vezes mais força nesse lado, né? Você acaba expondo mais. Né? É, pessoal, eu queria fazer uma coisa, combinar uma coisa com vocês. Para não acumular muita matéria, eu gostaria da gente fazer a primeira prova no nosso próximo encontro. Fica no handebol. Essa eu não sei, Lucas. Essa eu não sei. Se tiver informação, depois me manda por e-mail. A gente faria. Puta, cara, ligamento cruzado é pau. Esse, 6 meses, acabou o ano. Então, pessoal, se a gente for fazer semana que vem a prova, eu vou mandar um link da prova para vocês. Só que vocês têm que observar o seguinte: se você abrir o link e você fechar o link, o sistema não deixa entrar de novo, tá ok? Então eu abro a prova das 7h30 às 10. E às 11, mais ou menos, ele já dá o resultado, ok? Eu não tenho controle sobre isso. Pode dar algum Perfeito. problema, como não pode. A gente vê as situações pontuais. Só que lembre, se você abriu, você tem que fazer a prova. Tranquilos? Tranquilo, tranquilo. Porque daí, senão, fica muita matéria. E a parte que a gente vai entrar agora é bioenergética, um pouquinho pesado. Mas daí a gente vai conseguir aplicar tudo que a gente vem falando agora. Tranquilos? Tudo bem. E a prova, professora, então ela vai ser de múltipla escolha? Sim, sim, sim. Não vai ter Mas, questão ó, exaustiva? toma cuidado, às vezes as perguntas enganam. Pessoal, e toma muito cuidado com pergunta composta, tá? Que é uma determinação do MEC, que as provas têm que envolver raciocínio. Eu acho que não mede muito conhecimento. Tá? Eu acho que o que mede conhecimento é uma prova descritiva de cursiva. Fale sobre tal coisa e justifique. Daí você, dentro da tua cabeça, você acaba fazendo dentro do teu raciocínio. Por exemplo,
Se eu fizesse uma pergunta para vocês agora, água é ácido ou é base? Ela pode ser tanto ácido como base. Perfeito, Ácido essa dois seria a caráteres. resposta 100%. Mas se eu te respondesse assim, se o ambiente estiver ácido, ela vai atuar como base. Tá certo ou tá errado? Certo? Tá certo. Então, aí é que entra a capacidade de raciocínio. Só que na optativa não tem essa, você tem que ir na que está correta. Tá? Agora, se a pergunta fosse assim, defina água em bioquímica. Daí só a primeira tua colocação estaria certa, as outras não. Entendeu? Então depende da construção da pergunta e depende como você se sustenta. É mais ou menos como uma tese de um advogado. Eu vou lá e dou uma facada em alguém, o advogado monta uma tese que o cara invadiu o meu espaço e processa a Tramontina. Os caras criam umas coisas assim totalmente fora, mas às vezes se sustentam. Né? Pique é 10. Brincadeira. Perfeito, pessoal. Mas, por favor, não esqueçam disso. Se você entrar no sistema, você tem que fazer a prova. Tranquilo?